Toca já tem o trabalho desta quinta-feira finalizado. Foi uma quinta-feira, inclusive, de 2 períodos. E o Adilson Batista vai aproveitando muito os dias de treinamentos aqui na Toca da Raposa 2. O que eu tenho observado, e aí eu falei até mais cedo, claro que o Adilson ele vai fechar alguns treinamentos por causa da privacidade. Mas nesta pré-temporada inteira, a gente teve acesso a tudo que o Adilson comandou. Então, a gente ouve o que ele fala com os jogadores, só não pode registrar aí o pessoal de TV, né? Filmar bola parada e tudo. E o que eu tenho observado do Adilson é que, como tem essa garotada, eles têm a oportunidade de, se todos ouvirem o que o Adilson tenta ensinar, essa turma vai evoluir muito, vai crescer bastante, esses garotos que são aí o futuro do Cruzeiro, e muitos vão começar a temporada como titulares, iniciando na equipe do Adilson Batista. Por falar em garotada, a partir de amanhã, o Adilson vai ter ainda mais garoto aqui na Toca da Raposa 2. 11 do time sub-20 vão passar a treinar aqui com o profissional. Não significa que todos vão ficar durante a temporada inteira, mas o Adilson quer observar todos esses garotos aqui na Toca 2. Então, em relação ao time que disputou a Copinha, a Copa São Paulo, os 10 jogadores de linha, só o goleiro Deneves, que não vai subir, até porque o Cruzeiro tem Fábio, Rafael, Vitor Eudes, Vinícius, então está muito bem servido de goleiro aqui na Toca 2, vão estar aqui amanhã para o treinamento. Pela manhã, o Valdir, lateral direito, Jonathan Monteiro é um dos zagueiros, o Paulo, outro zagueiro, e o Matheus Pereira, lateral esquerdo. Os volantes, Jadson, Guilherme Liberato, o meia Marco Antônio, os atacantes, Alexandre Jesus, Caio Rosa e Thiago. Além deles, esses aí foram os titulares, a base do time do Célio Lúcio, tem o jovem volante Pedro Bicalho. Então, essa turma vai ser difícil aí para essa garotada dormir hoje, já pensando que amanhã eles estarão no profissional do Cruzeiro. Então, o Adilson vai aproveitar, enquanto isso aqui na Toca, sem essa garotada, às vezes ele coloca goleiro ali para completar o outro time, mas a base que o Cruzeiro vai usar neste início de ano vai ter Fábio, pelo menos pelos últimos treinamentos, Edilson, Kaká, pela manhã treinou o Manuel, mas deve ser o Kaká, Léo e Rafael Santos, Adriano, o Edu é um zagueiro, mas que jogou muito de volante na base, e como não tem ainda no elenco, o Ariel Cabral foi liberado para resolver problemas particulares na Argentina, não sabe se fica também, o Edu vem fazendo ali entre os volantes, ele e o Adriano. Maurício, Rodriguinho precisa definir se fica, mas enquanto isso está treinando, o Wellington e Vinícius Popó. Não vai fugir muito disso, o time que o torcedor do Cruzeiro vai ver na quarta-feira no Mineirão, diante da equipe do Boa Esporte. Mas claro que a principal notícia de hoje, 6h20, o dia do fico para o goleiro Fábio. A gente já tinha falado aqui na Itatiaia que o Fábio teve uma reunião, ouviu a proposta do Cruzeiro, fez a contraproposta dele e que esta contraproposta agradou. Num primeiro momento, o Cruzeiro jogou lá embaixo. O Fábio fez uma contraproposta, menos da metade do que ele vinha recebendo, aceitou a redução salarial, a diretoria concordou, o Ocimar Bolicem, diretor de futebol, e o Carlos Ferreira, que é o interlocutor do futebol neste núcleo dirigente transitório, e aí, agora, o Fábio falando aqui na turma do bate-bola sobre a permanência na Toca da Raposa 2 para 2020, hein, Fábio? O meu só fez um suspense, né? Já tinha acertado já desde o início da pré-temporada aí, só que agora que a gente divulgou. Mas eu já tinha falado, né? Minha cabeça sempre esteve no que o Cruzeiro está
vivenciando, infelizmente, uma coisa negativa, né? Desde o término da temporada passada, né? Do decorrer da temporada passada. Então, minhas férias foi muito em ver notícias e sempre junto da minha família, com a mesma opinião, com a mesma decisão tomada de permanecer no Cruzeiro e fazer com que a equipe volte ao lugar que nunca deveria ter saído, pela história, pela tradição, pela torcida, pela camisa que é respeitada em todos os lugares que vai. Então, meu pensamento sempre foi permanecer e só estávamos mesmo esperando aí resolver outras situações que eram urgentes, né? Tanto nessa transição de gestores e em ver a situação real do Cruzeiro. Então, acho que isso era primordial e tinha que ser a primeira situação a ser resolvida, né? Para que o Cruzeiro pudesse voltar aí a ter um planejamento, como sempre teve, visando sempre agora coisas positivas. Muito bem. 6h23, está aí o goleiro Fábio. Então, é mais uma garantia para a temporada 2020. Ao longo da nossa programação, vamos trazer todos os detalhes desta entrevista coletiva do Fábio, falando sobre os problemas do ano passado, o rebaixamento do Cruzeiro, enfim, uma boa entrevista coletiva do Fábio no dia de hoje, aqui na Toca da Raposa 2. Léo fica, Fábio fica, para serem aí os pilares deste Cruzeiro de 2020, hein, Léo Figueiredo? Pois é uma situação que a gente já aguardava, né, Samuel? Que parecia realmente que teria o final feliz, mas que não precisava ter demorado tanto, né? Nós também falamos isso há algum tempo. O Fábio tem um legado, uma história no Cruzeiro, o jogador que mais atuou com a camisa do Cruzeiro, 871 jogos, é muito tempo. É uma boa notícia, porque o Fábio não é só um grande goleiro debaixo das traves, mas ele também significa muito para a torcida do Cruzeiro. Ele é um dos poucos remanescentes, um dos poucos ídolos dentro do futebol brasileiro hoje. Geralmente goleiros é que estão conseguindo por ter um pouco mais de longevidade à frente dos clubes. Então, é uma boa notícia. Eu só fico em dúvida com uma outra questão, viu, Samuel? O Fábio fica. E o Rafael? Porque, com certeza, o Fábio deu um corte aí legal no salário, conseguiu acertar os atrasados, como vai ser pago, mas o Rafael não ganha pouco. O Rafael também é um goleiro valorizado. E numa situação onde o Cruzeiro precisa cortar ao máximo possível para poder ter um time, eu não acho que o Cruzeiro vai se dar o luxo de ter dois grandes goleiros. Como é que fica a situação do Rafael? Por enquanto, ele segue. O Cruzeiro não bateu o martelo quanto a isso, pelo menos de forma oficial. A informação que nós já falamos aqui na Itatiaia é que o Rafael, o salário dele seria o menor dos problemas, né? Então, vamos ver. Ele que tem aí o empresário, o Fábio Melo, mas não sei se vai sair também o Rafael. Hoje eu não consigo te responder esta pergunta. Léo Figueiredo, o Rafael também, ele sabe que tá chegando a hora dele, né? Não sei se vai aí buscar um novo caminho. Vamos aguardar esta definição, sim. Mas é exatamente por isso, porque aí eu ia colocar o meu desejo. Era de que, se não fosse plausível ou possível ficar com os dois, que o Rafael fosse emprestado a um clube nesse ano de turbulência do 2020, mas que ele não deixasse o Cruzeiro, porque ele é o substituto do Fábio. Então, acho que o caminho melhor, se não der para pagar, para ficar com dois goleiros mais caros, tem muito time aí interessado no Rafael, mas não venderia o Rafael. Cederia por empréstimo para que, quando o Fábio parasse, o Cruzeiro tivesse um grande goleiro, que no caso é o Rafael. Exatamente. E antes a ideia deles era ficar com os dois aqui na Toca da Raposa 2. E muitas outras reuniões ainda precisam acontecer. Eu falei a situação do Rodriguinho, que precisa de uma redução também muito boa para continuar em 2020. O mesmo vale para o Manuel, o mesmo vale para o Fred. A situação do Fred tem também que reduzir bem
o vencimento para continuar em 2020. Agora, uma informação importante é que amanhã, às 10 horas da manhã, o Cruzeiro vai fazer o lançamento do sócio Reconstrução. É aquele sócio de R$12, cada CPF pode fazer mais de um sócio. O torcedor terá a oportunidade aí de participar deste momento. O torcedor que quiser fazer, muitos aí vai poder com o mesmo CPF, e é só o primeiro passo do sócio 5 estrelas, do novo sócio 5 estrelas. Então tem este Reconstrução. Em breve o Cruzeiro vai lançar as outras categorias, né? O pessoal pergunta muito sobre cativo. Então o primeiro passo é amanhã com esse sócio Reconstrução. E além disso, a ideia da conta, uma conta